A paz de Deus a todas as nações do mundo. Estou aqui, eu, Pedro, mais uma vez, aqui no canal Eclesiastes 11:5, para falar sobre Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 40, onde Deus já falava sobre a vinda de Jesus Cristo, que Deus faria um só pastor, e através desse pastor que é Jesus, Deus faria vários pastores que obedecessem à palavra de Jesus, porque em Jesus está toda a vontade, toda a palavra de Deus. E ali Deus também fala contra os falsos profetas de Jerusalém, e Deus diz que de Jerusalém, das iniquidades desses falsos profetas de Jerusalém, se espalhou por todas as nações do mundo. Falando a respeito sobre os falsos profetas de Jerusalém, a religião do anticristo comemora o dia do falso profeta. Na verdade, eu estou falando falso profeta, mas eles comemoram tal dia num dia 29 de um mês desse ano. Lembrai-vos do que disse Jesus: não queira chamar ninguém de pai aqui na terra, porque pai só existe um e está no céu. Lembrando também uns vídeos atrás da semana passada que eu mandei sobre as duas testemunhas que Deus em breve enviará no mundo, dois profetas de Deus que seguem Jesus e vão profetizar durante 3 anos e meio aqui na terra. Causará tremendas dores de cabeça em todas as nações, porque quem quiser causar dano a esses dois profetas que Deus em breve enviará, é necessário que morra. Eles terão também autoridade para fechar o céu para que não chova no dia que profetizarem, terão autoridade também para ferir toda a terra com tantas pragas quantas vezes quiserem, mas quando der 3 anos e meio que eles profetizarem aqui na terra, Deus permitirá que o falso profeta, que é a besta que emerge do abismo, Deus permitirá que ele, juntamente com as nações fortemente armadas, matem esses dois profetas de Deus depois de 3 anos e meio, só que Deus permitirá. E esses dois profetas, as nações do mundo vão dar presentes, vão fazer festa, vão ficar alegres. Depois dos 3 anos e meio que a besta matar esses dois profetas, eles darão presentes uns aos outros, ficarão alegres. E as nações da terra, me perdoem, e as nações da terra não permitirão que esses dois cadáveres sejam sepultados por 3 dias e meio. E aonde que ficarão esses dois profetas de Deus mortos? Ficarão na grande praça do Muro das Lamentações. E acontecerá que depois de 3 dias e meio, Deus permitirá que 2 sopros de vida, Deus vai enviar 2 sopros de vida nesses dois profetas, depois dos 3 dias e meio, e eles ouvirão uma voz vinda do céu dizendo: sube para aqui. E eles subirão no céu numa nuvem ali em Jerusalém, e várias nações verão isso. Mas a hora que esses dois profetas de Deus estiverem subindo numa nuvem, depois dos 3 dias e meio, Deus fará um grande terremoto, e nesse terremoto morrerá ali em Jerusalém 7.000 pessoas, como diz Apocalipse capítulo 11. Mas vamos então ler Apocalipse, me perdoe, não é Apocalipse, é Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 40, onde Deus já falava que enviaria Jesus, e Deus fala também que desses falsos profetas de Jerusalém, Deus falou que dali se espalhou a iniquidade sobre toda a terra. Então vamos ler Jeremias capítulo 23, versículos de 1 a 40. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor.
Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, visto que dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não cuidastes delas. Trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, como o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir a linhagem da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, então eles habitarão na sua terra. E sobre os falsos profetas: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e das palavras da sua santidade. A terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição a terra chora e os pastos do deserto se secam. O caminho dos adúlteros é maldade, e a sua força a injustiça. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele. Trarei sobre eles a calamidade no ano do seu castigo, diz o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi loucura, eles profetizam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. E entre os profetas de Jerusalém vi uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Tem se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu lhes darei a comer losna e lhes farei beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis? Ao qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: nenhum mal virá sobre vós. Quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu, e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Se, porém, estivessem presentes no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Poderia alguém esconder-se de modo que eu não possa ver? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ouve o que dizem esses profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando continuará isso no coração desses profetas mentirosos que profetizam o engano do seu próprio coração? Cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte apenas como sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor.
Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com suas leviandades. Mas eu não os enviei nem lhes dei ordem. Não trazem proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quanto te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, qual é o oráculo do Senhor? Então lhes dirás, que oráculo? Vós sois o oráculo, e eu vos abandonarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta, ao sacerdote e ao povo que disser, este é o oráculo do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu ao Senhor, ou que falou ao Senhor, nunca mais mencionareis o oráculo do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Assim torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu, o Senhor? Que falou o Senhor? Mas por que dizeis oráculo? Por que dizeis sentença pesada do Senhor? Assim o diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis, sentença pesada do Senhor? Portanto, eu certamente me esquecerei de vós, e vos lançarei da minha presença, a vós e a cidade que dei a vossos pais. Porei sobre vós perpétua humilhação e eterna vergonha, que não será esquecida, diz Deus aos falsos profetas. Agora, com 11 minutos e 47 segundos de vídeo, posso falar que ontem de manhã tive um sonho que estava levitando, e também à noite Deus fez um vento quente à noite. Assim como diz o canal Eclesiastes 11:5, seu significado. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus abençoe a todas as nações.